Olá, mais um Luz Espírita está começando. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o alimento. E você sabia que ele vai muito além do que aquilo que comemos? Jesus sabia valorizar a palavra como um instrumento divino de comunicação, o alimento verbal. A palavra é dádiva que revela a qualidade de quem a pronuncia. Ao longo do programa nós vamos conhecer mais sobre os alimentos que nutrem o nosso ser. No quadro Papo Espírita de hoje, Dr. Aguinaldo vai nos falar um pouco sobre o alimento do espírito. Chegou a hora do nosso Papo Espírita. Fazendo uma analogia entre o corpo e o espírito, nós sabemos que o nosso corpo carece de alimentação para que ele possa, através do seu metabolismo, atender às células, desenvolver as nossas aptidões, o nosso trabalho. Então, um corpo que não se alimenta acaba por morrer. Assim acontece com o nosso espírito. Nós precisamos também alimentar o nosso espírito. Quando estamos reencarnados, o benfeitor disse Kardec que se trata da alma. E a nossa alma, ela veio para arquivar experiências, para progredir, para crescer. É o que nós todos estamos fazendo aqui na Terra. E sabemos que a nossa evolução se prende por conta de duas asas que temos a nosso favor. Uma é o intelecto e a outra é o sentimento. Então, para nós alimentarmos o nosso espírito, é fundamental que nós procuremos nos intelectualizar. Ou seja, usar a nossa inteligência. Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito da Verdade, ele deixou bem claro: espíritas, amai-vos, mas instruí-vos. E ainda colocou: conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Então, o conhecimento, o uso da inteligência é fundamental para o nosso espírito. Daí a importância de nós estarmos estudando, lendo, fazendo cursos, não ficarmos na ociosidade, deixando o tempo passar. E outro alimento do espírito, que é o sentimento, é a outra asa da nossa evolução, também tem que ser trabalhado, porque ninguém adquire as virtudes sem muito esforço. Nós temos que nos esforçar, temos que ter vontade de mudar, de crescer, de progredir. E as virtudes são as vestes nupciais para nós adentrarmos ao banquete de luz que Jesus fez referência. Então nós precisamos nos esforçar bastante para adquirir essas virtudes. Aprimorar os nossos sentimentos, procurando ser mais dócil, mais ameno, mais amorável, procurando ser mais flexível, mais cordato, procurando nos adequar à proposta divina. Porque quando Jesus falou para nós: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância, então nós precisamos nos pautar nesses princípios crísticos para lograrmos o melhor do benefício da nossa estada na Terra. Temos que ter um norte, uma referência. Em nível de sentimento, o norte é o Evangelho, é a boa nova do Cristo. Em nível de intelecto, está em aberto para a gente estudar. Eu entendo que tem muitas fontes informativas nos esclarecendo a respeito da importância da nossa estada na Terra, a importância de nós estarmos aproveitando essa oportunidade que tem que ser muito bem vivenciada, porque do outro lado da transcendência, quando nós desencarnarmos, nós vamos fazer um apanhado, nós vamos fazer uma análise do que nós logramos de benefício espiritual. E todos nós seremos cobrados conforme a parábola dos talentos. Deus nos dá os talentos para a gente usar, desde a família, desde a saúde, o corpo, condições financeiras, nos dá a inteligência, mas nós precisamos fazer a nossa parte para que nós possamos chegar do outro lado e ter a consciência tranquila. Não fiz o melhor que eu poderia, mas fiz o que eu poderia fazer
mediante as circunstâncias. Agora, nós temos que entender que somos espíritos imortais. O nosso corpo tem que ser tratado, tem que ser bem alimentado. Mas o que fica e transcende e continua na imortalidade é o nosso espírito. Então nós precisamos fazer tudo para que nós voltemos muito melhores do que aqui chegamos no plano espiritual. A doutrina espírita é um repositório de sabedoria. É uma doutrina que explica detalhes do porquê da vida, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e o que nos espera do lado de lá. E quando a gente entende esta verdade exarada pela doutrina, principalmente através do Livro dos Espíritos, que são 1018 perguntas e respostas, dentre elas as 627, que nos fala que os Espíritos vieram para nos esclarecer e trazer a verdade sem nenhum equívoco, é que a gente deve estudar para entender, porque a gente só vai buscar aquilo que a gente conhece. Então, estudando, conhecendo, nós vamos aproveitar o máximo. Então, eu queria finalizar a nossa fala dizendo que devemos cuidar do nosso corpo com muito carinho, investindo alto neste alimento do corpo, mas não deixar também de cuidar do nosso espírito, aprimorando as nossas virtudes, fazendo com que nós tenhamos o melhor do aproveitamento nessa atual existência. Você tem fome de quê? No quadro Dia a Dia dessa semana, Rodrigo Leite foi ao Mercado Municipal de Rio Preto para falar sobre o alimento. Como você se relaciona com aquilo que você come? Você sabe a importância disso? A espiritualidade está em tudo. Ela é a nossa essência e é o que mais tem de importante na nossa vida. A gente tem o corpo mental, físico, emocional e o espiritual, que dá o comando para todos os outros corpos e que faz com que tudo funcione corretamente. Se o corpo espiritual não está bem, se você não está alimentando a sua espiritualidade, nada vai funcionar bem na sua vida. Sejam tantas relações com as pessoas ao seu redor, em sua vida financeira, no seu trabalho, estudos, nada vai bem se a sua espiritualidade não estiver bem alimentada. Como você anda se alimentando? Eu sei, você deve estar se perguntando o porquê dessa pergunta e o que isso tem a ver com espiritualidade. Será que alimentação é somente comida? Jesus, no seu dia a dia, nos trouxe ensinamentos do tipo: eu sou o pão da vida, vós sois o sal da terra. O que será que ele queria nos ensinar com isso? Às vezes pensamos que se alimentar é apenas comer algum alimento, mas não, isso é somente comer. Alimentar-se é outra coisa. Mais uma vez lembrando nosso Mestre Jesus, que disse: eu tenho para comer um alimento que vós não conheceis. O que será que o Mestre queria nos ensinar com isso? Para algumas pessoas, o começo de uma caminhada espiritual começa através de uma mudança na alimentação. Para outras, trabalhar a espiritualidade foi a porta de entrada para uma transformação na sua relação com a comida. Eu costumo dizer que eu virei vegetariana porque eu comecei a ler demais. A gente tem uma ideia muito equivocada de que a carne é necessária para a nossa nutrição, né? Mas o dia que eu conheci uma vegetariana que era filha de vegetarianos, eu pensei, bom, então não precisou de carne para o corpo dela ser formado, né? E acho que isso dá um estalo na nossa cabeça. Mas eu acho que o que ficou mais marcado para mim foi o dia que eu li o Consolador. E aí na questão 129 do Consolador, o Emmanuel diz sobre o erro de a gente se alimentar de carne, né? E a frase que ele finaliza assim, ele diz que um dia a gente vai deixar de se alimentar dos despojos sangrentos dos nossos irmãos inferiores. E isso ficou muito marcado na minha cabeça, né? Porque despojos são os cadáveres, né? E depois disso eu li também Cartas de uma Morta, que foi um livro que a mãe do Chico Xavier psicografou, dizendo que ela conheceu outros planetas e que um deles, se não me engano, Marte, tinha conseguido evoluir muito mais rápido do que a Terra porque eles nunca tinham usado os animais como alimentação. E então, foi pensando em tudo isso.
Acho que ninguém se torna melhor ou pior por conta da alimentação, né? Eu acho que tem 1 milhão de outras coisas que a gente precisa fazer para conseguir se melhorar, né? Tanto que as pessoas sempre costumam usar o exemplo do Chico, né? Porque o Chico gostava muito de comer carne, e o Hitler, que era vegetariano, né? Então, não, acho que tem outras coisas, mas é uma das coisas que eu acho que a gente vai ter que começar a pensar para o futuro, né? Porque não dá para pensar no futuro do planeta se a gente não enxergar todo mundo que vive aqui como irmão, né? O fato é que uma coisa não consegue andar separada da outra. Afinal, nutrição é o que nos permite manter as nossas funções vitais. A maneira com que você se relaciona com a comida faz muita diferença. Ser vegetariano não significa que a pessoa é mais ou menos evoluída que a outra. Hitler era vegetariano. Chico Xavier, carnívoro. Quando alguém se sente livre de desejos e cozinha com amor para si mesmo, para a família e amigos, na lembrança de Deus, isso trará um poder sutil que energiza a alma e o corpo. Bom, eu acho que o melhor de tudo, eu acho que é o final da festa, que quando acaba toda a comida e não sobra nada, né? Que é um significado que ficou bom, ficou gostoso e todo mundo gostou. Então essa parte aí é o que eu sinto mais, fico mais feliz, mais contente nessa parte aí, entendeu? E quando você está fazendo, que é o meu caso que eu faço para bastante gente, para 50, 100 pessoas, eu tô fazendo assim, eu faço feliz, tranquilo, entendeu? Eu acho que o prazer é isso aí. Eu fico horas e horas ali no meu canto ali, tranquilo, sabe? E a hora passa muito rápido. Nossa, 3, 4, 5 horas passou assim, que eu nem percebo, entendeu? E eu não me vejo, até quando eu vou em outro lugar como convidado, né? Eu sempre dou uma especuladinha na cozinha para ver o que está precisando, se precisa de alguma coisa, e se der uma brecha eu já começo a fazer também, entendeu? Então acho que é natural, acho que é da pessoa mesmo, né? Então eu me sinto bem fazendo isso aí, eu faço. É bom aceitar a comida com gratidão. Alguém teve que desencarnar para você se alimentar dele. Isso não tem problema nenhum. Chico já dizia que, no estado evolutivo em que nós estamos, o nosso corpo precisa desse tipo de alimentação. Mas não ficar muito focado em eu posso comer isso, eu posso comer aquilo, a não ser que isso tenha implicações na sua saúde. A nutrição não é apenas um assunto daquilo que comemos nas refeições. Além dos nutrientes, a comida contém cheiros, cores, partículas invisíveis que atraem a luz pura que é tão essencial para a nossa alegria e bem-estar. Porém, a indústria da alimentação foi evoluindo, crescendo, inventando coisas, e nós começamos a comer essas coisas industrializadas e a achar que isso é alimentação. As qualidades físicas do seu alimento transformam não só as suas emoções e a sua mente, mas também a sua personalidade e a aparência. Tudo está impregnado de forças e se torna mais puro e sutil à medida que atinge os mais elevados planos de luz que existem aqui neste mundo físico. Saber alimentar-se conscientemente está entre os requisitos básicos para a manutenção da saúde individual, coletiva e planetária. Para desenvolver as qualidades do coração, é preciso comer com consciência. Isso atrai a luminosidade para o nosso ser, especialmente aos nossos pensamentos e emoções. O seu futuro depende daquilo que come e de como você come. O corpo é o seu templo. Cada ação dentro do templo, feita com intenção consciente, cria um resultado mais harmonioso. Mais importante que simplesmente comer é saber alimentar-se, e não só o corpo, mas a alma. E com isso, a gente lembra sempre da mensagem imorredora de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. Muita paz. É na infância o período mais propício para nutrir a alma de um ser. Temos que plantar uma boa semente.
Hoje nós vamos conhecer um trabalho bem bacana, feito com crianças. Muita dedicação e carinho envolvidos. A creche que visitamos é da Associação Espírita Caminheiros do Além. Vamos conhecer. Dar a educação e a instrução quer dizer dar os meios de saber se conduzir. Desde 1998, a Associação Espírita Caminheiros do Além acolhe crianças de 3 meses a 4 anos de idade em período integral. Um trabalho feito com dedicação e muito empenho de todos os colaboradores. Nós atendemos 140 crianças carentes, né? E nós temos uma parceria com a prefeitura, que ela paga salários, encargos e manda a merenda. E aquilo que passa do valor, né, que a prefeitura nos envia, que é por per capita, é por criança, X por criança, entendeu? Então nós que temos que arcar. E para que a gente tenha, né, subsídio, tenhamos dinheiro para isso, nós fazemos pães, fazemos roscas, doces, rifas, festas juninas, o que aparecer a gente faz para poder angariar fundos, para poder arcar com aquilo que passa, né? A creche busca promover o desenvolvimento pleno do ser humano nas suas mais diversas competências nos primeiros anos de vida, a chamada primeira infância. Bate palma pra acabar. Percebendo a necessidade de apoiar e incentivar suas habilidades e os valores inerentes à criança pequena, sempre respeitando sua individualidade. Educar e cuidar de crianças dessa fase pressupõe definir ações para que isso seja feito, desenvolvendo práticas pedagógicas que visem a inclusão das crianças e de suas famílias em uma vida de cidadania plena. Aqui estamos juntinhos, vamos já trabalhar. Abençoe a nossa casa, a nossa escola e o nosso lar. Amém! E para que esse trabalho continue, a instituição precisa da sua ajuda. Qualquer ajuda é bem-vinda para nós. Nós temos uma conta no banco, se quiserem fazer em depósito, em dinheiro, né? Tudo bem, a gente agradece, mas se quiser também nos doar bolachas, leite, frutas que não vêm, né? Muitas vezes não vêm, lata de tinta, o que for, nós assim aceitamos de bom grado e que venha trazer para conhecer a nossa realidade, sabe? Não ficar doando sem que saiba para que é. Vem aqui nos conhecer, tá aberto aqui para todos que quiserem vir e conhecer nosso trabalho, que é com muito amor, é feito com muito amor. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela, porque procede do coração. Mateus, capítulo 15, versículos 18 e 19. Nós vamos entender mais sobre isso. E quem explica pra gente é a dupla Fred e Camila. Pra gente extrair o ensinamento que ele quis nos passar. Eu errei meu nome no começo.
Obrigado. Olá, eu sou o Frederico. E eu sou a Camila e você está em mais um quadro Jesus no Mundo. E como o programa de hoje falou sobre alimentação, nada mais justo do que a gente relembrar a passagem que Jesus nos traz o alimento e tentar extrair o ensinamento que lá fala. E a passagem que faz referência a gente vai encontrar lá em Mateus, quando Jesus e os seus discípulos estavam numa refeição. Nesse momento passa um grupo de fariseus e escribas que acharam um absurdo os discípulos não lavarem as mãos antes da refeição. Eles então, inconformados, vão até o mestre e questionam por que os discípulos não lavam as mãos antes de comer. Nesse momento, Jesus entende que cabia um ensinamento. Ele então se volta para os escribas e fala: não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas o que sai do seu coração. E aí a gente pode se perguntar, o que ele quis dizer com isso? Bom, a gente pode lembrar que essas tradições, essas convenções, os rituais, eles não vão determinar quem nós somos. Na verdade, eles nem nos contaminam. Ah, mas tem influência? Sim, tem influência. Mas o que determina quem nós somos de verdade é a nossa postura interior. É como nós agimos no mundo. O que nós distribuímos? O que nós fazemos pelo mundo? Isso é o que realmente importa. Porque de nada adianta a gente ir no centro, no templo, na igreja ou em qualquer outro lugar, ficar super zen, ficar todo mundo bem, mas na hora que a gente cai no mundo de novo, a gente volta a julgar, a falar mal das pessoas, a brigar com as pessoas. Então o que importa não é o que a gente está absorvendo, mas o que a gente está distribuindo. E aí, como que está sendo a sua postura? Como que você está construindo o seu mundo interior? Esse tipo de pergunta faz a gente lembrar aquilo que Jesus sempre falou pra gente no Evangelho, que é a construção do reino de Deus. E aí a gente pode se perguntar, o que é isso? É uma construção física? Não, é uma construção interior, são valores que a gente conquista. E aí a gente vai lembrar lá da mulher samaritana com Jesus, depois dos seus ensinamentos que ele passou para ela, os seus discípulos o convidaram para comer alguma coisa. Ele então, entendendo a necessidade de outro ensinamento, se volta para os discípulos e fala, o meu alimento não é o físico, mas sim fazer a vontade daquele que me enviou. Isso faz também a gente se lembrar lá do Livro dos Espíritos, na questão 614, quando Kardec pergunta o que devemos entender por lei natural. E os Espíritos respondem, lei natural são as leis divinas. E toda vez que o homem se afasta da lei, ele sofre. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa postura não deve ficar presa às questões exteriores, assim a questões interiores que dizem respeito a uma conexão com a divindade. Porque se a gente se prende às coisas externas, naturalmente a gente vai falhar. Porque tudo que é externo é perecível e é preciso prender atenção às coisas reais, que são espirituais e que dizem respeito aos nossos sentimentos, pensamentos e a nossa postura no mundo. Por isso que é importante sempre prestar atenção naquilo que Jesus fala. Como é que está o seu mundo íntimo? Como é que está aí dentro? Está prestando atenção nisso? É isso aí, pessoal. Então nada mais justo da gente comer alguma coisinha para falar de alimentação. Vai um pãozinho aí, galera. Um pãozinho? Quer um pãozinho? Quebrou meu pãozinho. Fiquei pensando no pãozinho. Fiquei aqui falando, vou oferecer um pãozinho pra galera. Você quebra o meu pãozinho? E é isso aí, pessoal. Nesse clima de alimentação, de alimento, a gente vai ficando por aqui. E se você gostou desse programa, acompanhe os próximos que estão imperdíveis. É isso aí. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Pãozinho? O pãozinho, poxa. Vamos combinar aqui, Nossa, não deu. deu a galera aí com o meu pãozinho. Assim como em todos os dias você alimenta o seu corpo, torne um hábito alimentar também o seu espírito. Aproveite para fazer uma investigação de si mesmo. Observe a sua relação com os vários tipos de alimentos. Nós precisamos nutrir o nosso ser e, aos poucos, se aproximar da verdade que emana do nosso coração. Não se esqueça, o Luz Espírita é feito para você. Participe com a gente, mande a sua mensagem, siga-nos nas redes sociais. Até o próximo programa.